Amén. Amém. Graças a Deus, Gracias a Dios, porque estamos aqui, irmãos, porque estamos aquí, hermanos, nessa comunhão. en esta comunión. Uma comunhão que Deus preparou para nós. Una comunión que Dios preparó a nosotros. O tema El tema do nosso acampamento de nuestro campamento é visão es visión e edificação y edificación do corpo de Cristo. del cuerpo de Cristo. E nessa manhã eu quero compartilhar algo com os irmãos Sí, en esta mañana les quiero compartir algo sobre a edificação da igreja sobre la edificación de la iglesia pelo funcionamento do corpo. por el funcionamiento del cuerpo. Deus, Dios, ele tem um propósito. Dios tiene un propósito. Deus tem um plano. Dios tiene un plan E tudo vai acontecer y todo va a acontecer de acordo com este propósito de Deus. de acuerdo con este propósito de Dios. Em Mateus, En Mateos, capítulo 16, capítulo 16, versículo 18, versículo 18, Jesus fez uma afirmação. Jesús hizo una afirmación. Ele falou: Eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. Mi iglesia E as portas do Hades y las puertas del Hades não prevalecerão contra ela. no prevalecerán contra ella. Se ele falou, Si Él dijo, ele vai fazer. Él lo va a hacer. Jesus falou: Eu edificarei. Jesús dijo, yo edificaré. Então nós temos que entender Entonces nosotros tenemos que entender que a edificação da igreja que la edificación de la iglesia só pode ser feita solo puede ser hecha por intermédio de Jesus. por intermedio de Jesús. Agora, como ele fará isso? Ahora, ¿cómo Él hará esto? Porque você fala, Jesus já ressuscitou. Porque usted dice, Jesús ya resucitó. Jesus não está mais aqui. Jesús ya no está más acá. A igreja está aqui. La iglesia está acá. Então, este pensamento Entonces este pensamiento é um pensamento es un pensamiento errado sobre Cristo. errado al respecto de Cristo. Quem pensa que Jesus está lá nos céus, Quien piensa que Jesús está allá en el cielo, somente lá nos céus, solamente allá en el cielo, e um dia ele voltará. y un día Él volverá. E até ele voltar, Y hasta que Él vuelva, vamos procurar fazer o melhor. vamos a procurar hacer, perdón, O nosso melhor. lo mejor que podamos. Este é um pensamento errado sobre a igreja. Esto es un pensamiento errado sobre la iglesia. Então, para nós entendermos sobre a edificação da igreja, Entonces, para que nosotros entendamos sobre la edificación de la iglesia, primeiro nós temos que entender o que é a igreja. primero debemos entender qué es la iglesia. Porque o que é a igreja, Porque lo que es la iglesia, existem muitos pensamentos existen muchos pensamientos sobre o que é a igreja, sobre lo que es la iglesia, mesmo mismo dentro dos grupos cristãos. dentro de los grupos cristianos. Mesmo dentro do que é a igreja, Mismo aunque esté dentro de lo que es la iglesia, as pessoas têm pensamentos diferentes Las do que personas é a tienen- igreja. tienen un pensamiento diferente de lo que es la iglesia. Quantos cristãos ¿Cuántos cristianos hoje hoy não falam no hablan que a igreja, que la iglesia, porque pensam porque piensan que a igreja é um lugar? que la iglesia es un lugar? Então é muito comum Entonces es muy común as pessoas falarem: que las personas digan, hoje ay, hoy eu vou à igreja. yo voy a la iglesia. Olha, Mira, na última chuva que teve, en la última lluvia que hubo, a igreja foi destelhada. la iglesia se le salió el techo, Caiu o muro da igreja. se le cayó el muro a la iglesia. Isso é igreja? ¿Eso es la iglesia? Então as pessoas pensam que a igreja é um lugar. Entonces las personas piensan que la iglesia es un lugar. Então, se a igreja é um lugar, Entonces si la iglesia es un lugar, então algumas vezes na entonces semana, algunas veces a la semana os melhores, né, los mejores vão van à igreja. a la iglesia E na igreja y en la iglesia adoram a Deus, adoran a Dios, oram, oran, ouvem a palavra escuchan la palabra e vão embora y se van para suas casas. para su casa. Então, este é um conceito Ese es un concepto de igreja de iglesia. muito forte Es muy fuerte nos dias atuais. en los días actuales. Mas isso não é a igreja, Pero esto no es la iglesia, que a Bíblia nos apresenta. la iglesia que la Biblia nos presenta. Outros Otros veem a igreja ven la iglesia como uma organização. como una organización. Ele tem uma carteirinha. Ellos tienen una identidad. Eu sou membro desta igreja. Yo soy un miembro de esta iglesia. E então
Entonces, Ele vê a igreja él ve la iglesia como uma organização, como una organización onde ele faz parte. donde él hace parte. E quando aquela igreja Y cuando aquella iglesia, ele não gosta mais daquela igreja, cuando él ya no le gusta más la iglesia, esa iglesia, eu vou procurar outra igreja yo me voy y busco otra iglesia que me agrada mais. que me agrade más. Este é um conceito Este es un forte concepto fuerte de igreja de iglesia que as pessoas têm hoje em dia. que las personas tienen hoy en día. Se nós não entendermos o que é de fato igreja, Si nosotros no entendemos lo que es de hecho la iglesia, como nós podemos fazer parte da edificação da igreja? ¿cómo vamos a ser parte de la edificación de la iglesia? Porque o que a Bíblia nos revela Porque lo que la Biblia nos revela é que a igreja es que la iglesia, não é somente Não é sol- um ajuntamento de que crentes. la iglesia no es solamente una junta de creyentes. Muitas pessoas que creram e receberam a Jesus. Muchas personas que creyeron y recibieron a Jesús. De fato, De hecho, não há igreja sem que isso aconteça. no hay iglesia si es que esto pase. Igreja é um ajuntamento Sí, la iglesia es De- una junta de filhos de Deus. de hijos de Dios. No entanto, No en tanto, a vida da igreja, la vida de la o iglesia, viver da igreja, el vivir de la iglesia, depende de Cristo depende de Cristo, e do encabeçamento de del Cristo. encabezamiento de Cristo. Jamais haverá Jamás habrá a edificação da la igreja edificación de la iglesia se não houver o encabeçamento de si Cristo. no existe el encabezamiento de Cristo. Agora, Ahora, o que é esse encabeçamento? ¿qué es este encabezamiento? Cristo não vai encabeçar uma organização. Cristo no va a encabezar una organización. Cristo não vai encabeçar um prédio. Cristo no va a encabezar un edificio. Cristo encabeça pessoas. Cristo encabeza a personas. Eu e você. Yo y usted. E o encabeçamento de Cristo sobre nós Y el encabezamiento de Cristo sobre nosotros vai gerar a edificação da igreja. va a generar la edificación de la iglesia. Porque Ele é que vai edificar. Porque Él es el que va a edificar. Em nós, En nosotros, a igreja. la iglesia. Então, a primeira coisa que precisa Entonces, acontecer lo primero que se necesita pasar, para que Cristo possa que edificar a que igreja acontezca para que Cristo pueda edificar la iglesia, é renovar a nossa mente es renovar nuestra mente para que nós possamos compreender para que nosotros podamos comprender esse mistério este misterio que é Cristo que e a es igreja. Cristo y la iglesia, Que é Cristo como que cabeça es Cristo como cabeza e nós como o seu corpo. y nosotros como su cuerpo. Então, a visão da igreja Entonces la visión de la é iglesia uma visão progressiva. es una visión Nós progresiva. precisamos enxergar cada vez mais Nosotros necesitamos ver cada vez más aquilo que Deus quer nos mostrar, aquello que Dios quiere mostrarnos para que nós possamos estar inseridos, para que nosotros podamos estar injertados, fazer parte, hacer parte, porque senão porque si no, nós nos tornaremos, nosotros nos vamos a tornar, com o passar do tempo, con el pasar del tiempo, espectadores. espectadores. Somos aqueles que vão às reuniões da igreja Nosotros somos aquellos que vamos a la reunión de la iglesia para assistir algo. para, claro, para mirar, para asistir a algo. E aí nós nos tornamos juízes. Claro, y ahí nos tornamos jueces. Não fazemos parte. Ya no hacemos más parte. É como se fosse algo fora de nós. Es como si fuera algo fuera de nosotros. Hoje eu gostei. Hoy día me gustó, Hoje eu não gostei. hoy día no me gustó. Eu volto para casa. Yo me vuelvo para la casa E a igreja fica. y la iglesia se queda. Não podemos pensar na igreja desse jeito. No podemos pensar en la Então, o que, iglesia de esa a forma. Bíblia fala? Entonces, ¿qué es lo que la Biblia dice? Em Efésios capítulo 1, En Efesios capítulo 1, fala que Deus, em Cristo, ahí dice que Dios en Cristo, após Ele ressuscitar dentre os mortos, después de que Él resucitara de los muertos, Deus o ascendeu Dios lo ascendió e colocou acima de todas as coisas, y lo colocó sobre todas las cosas, sobre principados, sobre principados, potestades, potestades, sobre todo poder, sobre todo poder, sobre todo nome. sobre todo nombre, Deu um nome a Ele que está acima de todo porque Él le nome. dio un nombre que está sobre todo nombre E colocou todas as coisas debaixo dos pés y colocó todas las cosas debajo de sus pies, de Jesus. de Jesús. Ou seja, Ele é o Senhor de tudo. O sea, Él es el Señor de todo. E aí, no versículo 20, Y ahí en el versículo 20, então fala, o qual exerceu Ele em Cristo, el cual, a ver, dice, lo cual operó en Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, resucitando de entre los e muertos fazendo-o sentar à direita nos lugares y celestiais. haciéndole sentar a la derecha en los lugares celestiales. Ahí sobre todo principado, Potestade, autoridad, e poder, poder e domínio, y dominio, de todo nome que se possa y referir, sobre todo nombre que se pueda nombrar. não só no presente século, mas também no No vindouro. solo en este siglo, sino también en el venidero. E pôs todas as coisas debaixo dos Y pés, sometió todas las cosas bajo sus e pies. para ser o cabeça sobre todas as coisas. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas
e o deu à igreja. a la iglesia, A qual é o seu corpo? de la cual es su A cuerpo, plenitude daquele que a tudo enche em todas as la coisas. plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Então veja, para Entonces ser o vea, cabeça sobre todas para as ser coisas, el cabeza sobre todas las cosas. ele o deu à igreja. Él le dio a la iglesia. Então, somente pela igreja, Entonces, solamente por la iglesia, ele vai ser o cabeça sobre todas as Él va a coisas. ser el cabeza sobre todas las cosas. Então, primeiro ele precisa encabeçar a igreja. Entonces, lo primero que necesita es hacer encabezar a la iglesia. Pela igreja, Por la iglesia, Deus vai colocar ordem em todas as coisas. Dios va a colocar el orden sobre todas las cosas. Veja a nossa responsabilidade Entonces, nisso, vea nuestra responsabilidad, porque nós somos a igreja. que nosotros somos la Nós iglesia. recebemos a Cristo. Nosotros recibimos Ele a não Cristo. ficou só lá nos céus. Él no va a quedar solo allá en el Ele cielo. foi dado à igreja, Él se lo fue dado a la que é iglesia o seu corpo. y a su cuerpo. Nós somos o corpo de Cristo, Nosotros somos el cuerpo de Cristo, a igreja. la iglesia. Então essa é uma visão ampliada. Entonces, esta es una visión amplia, A igreja ampliada. é aquela que tem Cristo La iglesia es aquella que tiene a Cristo, e está encabeçada por que Cristo. está encabezada por Cristo. E a igreja é o corpo de Cristo. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. É algo orgânico. Es algo orgánico. Você ou uma pessoa Usted o una persona pode falar puede decir, sem nenhum problema, sin ningún problema, por falta de uma visão clara. por falta de una visión clara, Eu vou deixar essa igreja e vou para outra igreja. yo voy a dejar esta iglesia y me voy a otra iglesia. Mas você consegue falar? Pero usted lo puede decir. Eu vou deixar esse corpo de Cristo e vou para outro corpo de Cristo. Usted puede decir, yo voy a dejar este cuerpo de Cristo y voy a otro cuerpo de É Cristo. possível? ¿Es posible? Existem dois corpos? ¿Existe dos cuerpos? Não. No. Mas por que falar então? Eu vou deixar uma igreja e ir para outra igreja. Entonces, ¿por qué dicen yo voy a dejar una iglesia y me voy para otra iglesia? Por falta de visão. Por la falta de visión. Que a igreja Que la iglesia é o corpo de Cristo. es el cuerpo de Cristo. Percebem como nós Percebem? precisamos ter uma visão clara? ¿Perciben cómo nosotros que a necesitamos iglesia. tener una visión clara al respecto de lo que es la iglesia? Então, com essa visão que a igreja é o corpo de Entonces, Cristo, con esta visión de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, o muro da igreja nunca mais vai el cair. muro de la iglesia jamás se va a caer. Nunca vai ter mais goteira quando chove na Nunca va a igreja. haber más una gotera cuando llueve ahí en la iglesia. Porque a igreja não é isso. Porque la iglesia no es eso. Nós somos a igreja. Nosotros A somos la igreja é o iglesia. corpo de La Cristo. iglesia es el cuerpo de Cristo. E esse corpo precisa ser edificado. Y este cuerpo necesita ser edificado. Então, essa visão, Entonces, esta visión, essa edificação esta edificación, é um processo. es un proceso. Não ocorre do dia para a noite. No ocurre del día para la noche. Então, Deus fez algo Entonces, Dios hizo algo para que essa edificação fosse possível. para que esta edificación sea posible. Então, Deus concedeu à igreja, Dios concedió a la iglesia, que é o seu corpo, que es su cuerpo, que somos nós, que somos nosotros, dons. dones. Dons. Dones. Todo membro do corpo de Cristo Todo miembro del cuerpo de Cristo possui pelo menos um dom posee por lo menos un don para para o cumprimento do propósito de el Deus, cumplimiento del propósito de Dios, que é a edificação do corpo de que es Cristo. la edificación del cuerpo de Cristo. Muito bem. Muy bien. Temos um dom. Tenemos un don Ou dons o dones. estão em nossas mãos. Están aquí en nuestras manos. O que eu faço com esses ¿Qué es dons? lo que yo hago con estos dones? Então, a vida da igreja, Entonces, la vida de la no iglesia, viver da igreja, el vivir de la iglesia, através dos irmãos, a través de los hermanos, nós aprendemos nosotros aprendemos a colocar esses dons a colocar estos dones de volta para o Senhor. de vuelta para Dios. Apresentar esses dons a Deus. Presentar estos dones para Dios. Porque é isso que nós precisamos fazer. Porque esto es lo que necesitamos hacer. Um dia Jesus voltará. Un día Jesús volverá E ele pedirá a prestação de conta dos dons. y Él pedirá que le prestemos cuenta al respecto de los dones. Nós vemos isso na parábola dos talentos. Nosotros vemos esto en la parábola de los talentos. Senhor, o Senhor me deu Señor, usted me dio 5, 5, eu aumentei mais 5, yo aumenté en 5 más. toma 10. Toma, aquí tienes 10. Eu ganhei 2, Yo gané 2, multipliquei mais 2, multipliqué en 2 más. toma 4. Toma, aquí tienes 4. Eu ganhei 1, Yo gané 1, eu multipliquei mais 1, multipliqué 1 más. toma 2. Ahí tienes 2. Então, segundo a capacidade de cada um, Entonces, según la capacidad de cada uno, Deus deu os dons. dio Dios los dones. Mas não só Ele dá o dom, Mas no solo da el don, Ele supre esses dons com graça. Él suple este don con gracia. Quando nós exercitamos nosso espírito, Cuando nosotros ejercitamos nuestro espíritu, nós pegamos esse dom com a graça que recebemos de tomamos este Cristo don con la gracia que recibimos de Cristo e devolvemos a Cristo. y devolvimos a Cristo. Então, o nosso dom exercitado Entonces, nuestro don ejercitado é uma oferta nossa ao es Senhor. una ofrenda nuestra al Señor. Então, nas reuniões da igreja, Entonces, la reunión de la iglesia ou no viver da igreja, o en el vivir de la iglesia que ocorre fora das reuniões, que ocurre fuera de las reuniones, diariamente, diariamente, em nossa casa, en nuestra casa,
quando nós estamos trabalhando, cuando no estamos trabajando, quando nós estamos na escola, cuando estamos en nuestra escuela. nós temos algo a oferecer para o Senhor. Nosotros tenemos algo que ofrecer a nuestro Señor. Pelo poder da graça que Por nós el recebemos, poder de la gracia que nosotros recibimos, nós fazemos ofertas para nosotros hacemos ofrendas dia a dia. día a día. E aí Deus vai edificando. Y ahí Dios va edificando Individualmente cada um, individualmente a cada uno, edificando o corpo de Cristo edificando el cuerpo de e Cristo fazendo a sua vontade. y haciendo su voluntad. E assim nós nos tornamos Así nosotros nos tornamos homens dons. hombres dones, Não homens comuns, no hombres comunes, mas homens que receberam algo divino dentro más deles. hombres que recibieron algo divino de Dios. Então a visão da igreja como corpo de Cristo Entonces la visión de la iglesia como el cuerpo de é Cristo, nos enxergarmos como filhos de Deus. nosotros la vemos como hijos de Dios. E qual que é a diferença dos filhos de Deus para os homens comuns? ¿Y cuál es la diferencia de los hijos de Dios con los hombres comunes? Porque todo filho de Deus Porque todo hijo de Dios tem o Espírito de tiene un Deus espíritu de Dios dentro dele. dentro de él, Tem um novo coração. tiene un nuevo corazón E ele pode expressar Deus. y él puede E expresar ele a pode Dios contatar Deus. y él puede contactar a Ele Dios. pode ouvir Deus. Después de oír a Dios, Ele tem acesso a Deus. él tiene acceso a Dios O que uma pessoa comum não tem. que una persona común no tiene. O que nós vamos fazer com esses dons? ¿Qué vamos a hacer nosotros con estos dones? Porque esses dons eles podem ficar Porque estos dones pueden quedarse, escondidos dentro de nós, pueden quedar escondidos dentro de nosotros, enterrados enterrados e não ter função. y no tener funciones, no Embora tener esteja función. ali. Aunque esté ahí, Toda vida toda la vida precisa crescer. necesita crecer. Isso é uma característica de toda vida. Esta es una característica de toda Seja vida. uma flor, Ya sea que una flor, uma planta, que sea una planta, uma árvore frutífera, un árbol fructífero, um animal, un animal, começa pequeno. todo comienza pequeño. Às vezes, ontem o irmão Richard A veces, por ejemplo, ayer el hermano Richard fez um tour conosco nos aqui, hizo un tour, mostrando as árvores frutíferas sí, que ele tem aquí aqui. mostrando sus árboles que tienen fructíferos. Algumas delas tinham frutos. Algunos de ellos tenían frutos. Então você olha lá, Entonces usted mira pessegueiro, un durazno, ve Durazno. ahí un duraznero. E você olha lá e vê o Y pêssego. usted ve ahí y ve el durazno. Você sabe que ele é um pé de pêssego. Usted sabe que ese es un árbol de durazno. Mas tem algumas árvores que Pero não aí- tinham frutos. Habían varios árboles que no tenían frutos. Ele falava, essa daqui Y él decía, ese ahí, é um pé de noz. ese es un árbol de nueces. Sim, mas você não via noz. Y ahí usted no veía los nueces. Mas ele sabe. Pero él sabía Ali tem a natureza. que ahí tenía la naturaleza. E quando ela frutificar, Que cuando ella fructifique, não vai sair limão dali. no va a salir limones, Vai sair noz. van a salir nueces. Porque essa é a natureza dela. Porque esa es la naturaleza de él. Toda vida, quando amadurece, Toda la vida cuando madura, ela frutifica. ella fructifica. A vida é assim com a vida vegetal, Es así con la vida a vegetal, vida animal, la vida es así con la vida a animal, vida humana con la vida humana e com a vida de Deus. y con la vida de Dios. Então a vida de Deus, quando ela cresce, Entonces la vida de Dios cuando e esse crece, crescimento está ligado à edificação, este crecimiento está tomado con la edificación. os frutos aparecem. Los frutos aparecen. E os frutos que aparecem é aquilo que Deus colocou dentro de nós. Y los frutos que aparecen son aquellos que colocó Dios dentro de nosotros. Então, para a nossa vida humana, Entonces, o para nosso nuestra vida corpo humana, crescer, para que nuestro cuerpo nos crezca, alimentamos dia a nosotros dia. nos alimentamos día a día. Comemos, bebemos. Comemos y vivimos, bebemos. A nossa alma Nuestra alma também é alimentada dia a también dia. es alimentada día a día. Estudamos, También né, estudiamos, nossa mente vai se y ahí desenvolvendo. nuestra mente se va desarrollando. Uma criança, quando é pequenininha, não sabe nem falar, Un niño cuando es chiquitito no mas sabe ele ni tem hablar. ali uma capacidade de falar. Entonces ahí él tiene una capacidad de Com o hablar. tempo ele fala. Pero no, Com o tempo ele fala. con el tiempo él habla. Com o tempo ele anda. Con el tiempo él anda. Com o tempo ele corre. Con el tiempo él corre. Com o tempo, então, a vida vai crescendo Entonces la vida va e creciendo os dons naturais y los dones vão naturales aparecendo. van apareciendo. Mas já estavam lá, Pero ellos estaban ahí. no seu gen, na sua En genética. el gen, en la genética. Então, Entonces, da mesma forma, nós recebemos de la misma forma uma nosotros recibimos carga de genética una carga espiritual genética espiritual nesse espírito, en este espíritu, que são os dons, que son los dones, que são as coisas que espirituais. son las cosas espirituales. Deus deseja extrair Dios necesita extraer. de cada um de nós. Él desea extraer de cada uno de Cada um de nosotros. nós tem algo para oferecer a Cada Deus. uno de nosotros tiene algo para ofrecer a E Dios. oferecer E oferecer- onde nós estamos, Ofrecer donde nosotros estemos. para que Deus seja manifestado Para que Dios sea manifestado. aonde estamos. ¿A dónde estamos? Então Deus investe em nós. Entonces Dios invierte en nosotros. Investe dons em nós. Invierte dones en nosotros. Efésios 4 Efesios 4, fala 4 8. dice. 8 4, fala. Por isso diz:
Quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Sí, por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Para quê? ¿Para qué? Com que finalidade? ¿Con qué finalidad? Veja que o próprio texto fala para quê. Ve aquí, el propio texto dice, Então, essas pessoas que Entonces, receberam esses dons estas personas que recibieron estos dones não são para eles se tornarem maiores que os outros, no son para que ellos se tornen mejores que los otros, más grandes que los otros, mas é para eles servirem os outros. sino que son para que ellos sirvan a los otros. Versículo 12 fala: Versículo 12 com dice, vistas, al fin, al fim. a fin. Essa é a finalidade Esta es la finalidad. de Deus ter dado esses homens De que Dios dons, te haya dado a estos hombres dones. dons aos homens, Dones a los hombres. a fim, A fin. com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, Fin de perfeccionar a los santos. para o desempenho do seu serviço, Para la obra del ministerio. para a edificação do corpo de Para la Cristo. edificación del cuerpo de Cristo. Então, Entonces, esses homens Esses precisam levar todos necesitan llevar todos a serem aperfeiçoados. a ser perfeccionados. Então, nós precisamos ser aperfeiçoados. Entonces necesitamos ser perfeccionados. Precisamos desempenhar o nosso ministério. Necesitamos desempeñar nuestro ministerio. Porque esses dons Porque estos dones exercitados ejercitados se tornam ministérios. se tornan ministerios, Serviços. servicios, Servir. servir E a edificação do corpo de y Cristo. la edificación del cuerpo de Cristo. Como haverá edificação do corpo de ¿Cómo Cristo? ocurre la edificación del cuerpo de Cristo? Pelo exercício dos dons. Ejercicio de los dones. Esses homens dons, Estos hombres dones, com dons específicos, con dones específicos, apóstolos, apóstoles, profetas, profetas, evangelistas, evangelistas, pastores pastores e y mestres, maestros, ajudam os outros homens dons ayuda a los otros hombres dones que não receberam estes dons, que no recibieron estos dones, mas receberam outros pero dons, recibieron otros dones, a que eles A que sejam eles sean aperfeiçoados perfeccionados e desempenhem o seu serviço y desempeñen su servicio para a edificação do corpo de para la Cristo. edificación del cuerpo de Cristo. Então, é importante Entonces es que importante todos vejam que todos vean que todos têm dons. que todos tienen dones. E a vida da igreja La vida de la iglesia precisa ser a manifestação necesita desses ser la dons. manifestación de estos dones. Louvado seja Deus. Alabado sea Dios. O aperfeiçoamento dos santos Con el perfeccionamiento de los santos ocorre pela comunhão. ocurre por la comunión. Nós estamos aprendendo isso. Nosotros estamos aprendiendo esto, Que hoje que hoy tudo deve ser feito na comunhão. todo debe ser hecho en la comunión. Devemos ter comunhão Debemos entre os tener irmãos comunión entre los hermanos para que tudo seja resolvido para que todo sea resuelto na comunhão. en la comunión. Na comunhão tudo é resolvido. En la comunión todo es resuelto, Porque a nossa comunhão porque nuestra comunión tem cabeça sobre ela, tiene una cabeza sobre ella, que é Cristo. que es Cristo. Não é olhar para um irmão No es mirar a un hermano e dizer, y decir, vamos todos fazer o que aquele irmão quer. sí, vamos a hacer todo lo que ese hermano haga. Aí teremos uma unanimidade. Ahí vamos a ser unánime. Isso não vai funcionar. No, así no funciona. Porque a nossa unanimidade também tem que ser em Cristo. Porque nuestra unanimidad también debe ser en Cristo. A nossa alma Nuestra alma precisa ser transformada necesita ser transformada segundo a alma de Cristo. según la alma de Cristo. Por isso que Ele nos deu um dom, Por eso que nos dio un don, para sermos como Ele é. para hacernos como Él es. Então, a edificação do corpo de Cristo, Entonces la edificación del cuerpo de Cristo, ela precisa passar pelo nosso crescimento. Él ya necesita pasar por nuestro crecimiento. Todos nós precisamos crescer. Todos nosotros necesitamos crecer. O dia que nós cremos em Jesus, El día que nosotros creemos en Jesús, a palavra fala que nós nascemos de novo. la palabra dice que nosotros nacimos de nuevo. Nascemos de Deus. Nacemos de Dios. Nascemos do Espírito. Nacemos del Espíritu. Mas como qualquer vida que nasce, é uma vida infantil. Pero como cualquier vida que nace, es una vida infantil. Então, há necessidade de Entonces, crescimento. hay necesidad de crecimiento. Homem Un hombre ou uma mulher, o una mujer, se crer no Senhor, si cree en el Señor, com 80 anos de idade, con 80 años de edad, vai ser Vai ser- filho de Deus, va a ser un hijo de Dios, bebê. bebé.
bebê espiritual. Sí, un niño espiritual, un Porque bebé. se ele não conhece Deus. Claro, porque él não no conoce conhece a as Dios. coisas de Deus. Él no conoce las E cosas de ele vai Dios. precisar crescer, Y él va a necesitar crecer. embora tenha 80 anos de idade. Mismo que tenga 80 años de edad. Então, a vida espiritual Entonces la vida é espiritual, uma vida que entrou em nós o dia que cremos. como una vida que entró el día que nos creemos. E a partir daí nós precisamos Y crescer. a partir de ahí nosotros necesitamos crecer. Por isso, em Efésios 4:13, Por eso Efesios 4:13, após falar que esses homens después que habla de que estos hombres devem levar todos a servirem a Deus que tienen que llevar a todos a e servir a a Dios edificação do corpo de y la Cristo, edificación del cuerpo de Cristo, ele fala de crescimento. él habla de crecimiento. Ele fala em Efésios 4:13, Él dice en Efesios 4:13, até que todos cheguemos à hasta que unidade todos da lleguemos fé, a la unidad de la fe ao pleno conhecimento do Filho de Deus, y del conocimiento del Hijo de Dios, a perfeita varonilidade, a un varón perfecto, à medida da estatura da a la medida plenitude de la de estatura Cristo. de la plenitud de Cristo. Então, nosso crescimento é segundo Cristo, Entonces nuestro crecimiento es según não é Cristo, segundo nenhum homem, pero mas é chegar a ser varão cuando este perfeito, hombre va a llegar a ser varón perfecto, homem crescido, un hombre crecido, homem e mulher, né? un hombre mujer, À medida a medida da estatura da plenitude de a Cristo. medida de la estatura de la plenitud de Cristo, E 14 fala, para que não mais sejamos como meninos, para que ya no seamos como niños, agitados de um lado para o outro, fluctuantes, llevados por donde e quiera, levados ao redor por todo vento de doutrina, por de donde quiera todo viento de doctrina, pela artimanha dos homens Por e et- pela astúcia com que induzem ao erro. por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Então aqui nos mostra algumas características Sí, aquí nos muestra algunas características espirituales de menino de un niño ou uma menina, o de una que niña. fala em termos gerais, Claro, que ahí se habla en términos generales. agitados de um lado para o outro. Agitados de un lado para otro. Quando somos infantis, Cuando somos infantiles, somos agitados por tudo. sí, somos llevados para acá, para allá. E essa é uma característica. Esta es una característica. E vou falar para vocês, toda igreja precisa ter infantis. Y les digo una cosa, toda la iglesia necesita tener infantiles. Se não há infantis na Si igreja, no hay infantiles en la iglesia, essa igreja não prega o evangelho. esa iglesia no predica el evangelio. Porque a igreja que prega o evangelho Porque la iglesia que predica el evangelio sempre vai ter os infantis. siempre va a tener los E infantiles. nós temos que aprender Nosotros a tenemos cuidar que dos aprender infantis. a cuidar a los infantiles. não expelir os infantis. No echarlo a los infantiles. Por isso nós nunca Expulsar. podemos tratar os irmãos que chegam Por eso no podemos tratar a los hermanos que llegan. como os irmãos que estão nos reunindo conosco há 20 anos. Como esos hermanos que no están reuniendo con nosotros a 20 años. Por quê? ¿Por qué? Porque estão começando. Porque están conversando. Não conhecem a palavra. No conocen la palabra. Não conhecem Cristo. No conocen a Cristo. Quem vai ensiná-los? ¿Quién va a enseñarles? Apóstolos, profetas, Apóstoles, evangelistas, profetas, evangelistas, pastores, mestres. maestros. Precisamos ensinar. Mestre para ensinar. Entonces, Pastores está para un pastorear. maestro es para enseñar, pastores para pastorear. Ah, você fez isso. Ah, usted hizo esto. Isto não tem na igreja. Eso no pasa aquí en la iglesia. A igreja não faz isso. La iglesia no hace esto. Mas ele nem sabe o que tem que fazer ainda. Pero él ni sabe lo que tiene que hacer. Quando um menino, Cuando un niño, você tem um menino pequeno, cuando usted tiene un niño pequeño, 2 anos, de 2 años, não sabe o que fazer. no sabe lo que hace. Se o seu filho de 2 anos Si su hijo de 2 años fizer xixi hace pipí no tapete, en la alfombra, o que você vai fazer com ele? ¿qué hace con el niño? Filho, Hijo, não faz mais. no haga más esto. Você vai limpar Usted limpia e vai ensiná-lo. y le va a enseñar. E se o seu filho de 17 anos fizer Y si su xixi hijo no de tapete, 17 años hace pipí en la alfombra, o que você vai fazer com ele? ¿qué usted le va a hacer? Ahí lo va a ahorcar. Esfregar a cara dele no tapete, né? Sí, le mete la cara ahí en la alfombra. Por quê? ¿Por qué? Porque pelo tempo que ele tem de vida, Porque por el tiempo que él tiene de vida, ele não poderia mais fazer isso. él ya no puede hacer más eso. Quando os irmãos novos entram na igreja, Cuando los hermanos nuevos entran en la iglesia, eles fazem muito xixi no tapete. ellos hacen mucho pipí en la alfombra. E nós Y nosotros temos que limpar o tapete, hay que limpiar la alfombra ensiná-los. y enseñarles. Nós precisamos ter essa visão espiritual. Nosotros debemos tener esta visión Podemos espiritual. tratar as pessoas No podemos tratar a las da personas mesma forma. de la misma forma. E o crescimento espiritual Y el crecimiento espiritual também não se dá pelo tempo de igreja. también no se da por el tiempo de la Às iglesia. vezes pessoas amadurecem Hay veces que rapidamente. hay personas que maduran rápidamente Tem pessoas que demoram mais. y hay personas que demoran mucho más. Às vezes ele está
10 anos na igreja Puede ser que estén 10 años en la iglesia e ainda está fazendo pipi no tapete. y todavía hace pipí en la alfombra. E nós estamos limpando o tapete, Y nosotros estamos ahí limpiando la alfombra porque nós o amamos. porque nosotros lo amamos Queremos que ele continue conosco, y queremos que continúen con que ele nosotros cresça, y que crezcan que ele amadureça. y que Él madure. E quando ele crescer e amadurecer, Cuando Él crezca y madure, ele não vai mais fazer isso. Él ya no se va a hacer más Ele eso. vai ajudar outro Él va a ayudar a otros a não fazer isso. a no hacer más esto. Então nós temos uma fase normal de crescimento. Entonces nosotros tenemos una fase normal de Todos os crecimiento. irmãos têm uma fase normal de crescimento. Todos los hermanos tienen una fase Nós normal de precisamos crecimiento. enxergar isso. Y nosotros tenemos que ver esto, debemos Às ver vezes esto. irmãos começam a reunir, A veces los hermanos comienzan a aí você reunirse. vê lá nas redes Y sociais, usted ve ahí en sus redes ele sociales, indo em algum lugar ir yendo a algún que lugar ainda não é adequado. que no es adecuado. Nós oramos por ele. Ahí nosotros oramos por él. Senhor Jesus, Señor Jesús, cuida dele, cuida de para él, que ele cresça. para que él E crezca. aí dá alimento para Y ele. ahí le damos E alimento. continua cuidando Y dele. continuamos cuidando de él. Aí o próprio Espírito, Ahí el propio pela Espíritu, palavra, por la vai palabra, começar a incomodá-lo. va a comenzar a Ele vai incomodarlo. mudar suas atitudes. Y va a cambiar sus actitudes. Então, isso vai fazer com que a igreja seja edificada. Entonces esto va a hacer con que la iglesia sea edificada. Porque a edificação ocorre pelo crescimento. Porque la edificación ocurre Não por el adianta crecimiento. falar, olha, aqui na igreja não se faz isso. Aquí no sirve de nada decir, oye, aquí la iglesia no se hace esto. Aqui nós somos muito santos. Aquí nosotros somos muy santos. E você é muito pecador. Y tú eres muy pecador. Então você não serve para ficar Entonces conosco. tú no sirve para estar aquí en la iglesia. Não, nós não fazemos No, isso. no hacemos esto. Nós oramos, cuidamos, Nosotros oramos, cuidamos, apacentamos, apacentamos, pastoreamos, pastoreamos, ensinamos enseñamos, e o Senhor vai dar graça E e o vai Senhor fazer que haja va crescimento. dando gracia y hace que haya crecimiento. Então, nós precisamos crescer Entonces nosotros necesitamos crecer a ponto al punto de não mais precisar ficar de no más pedindo necesitar oração, pidiendo oración, mas nós crescemos a ponto de passar a sino fazer que nosotros oração. crecemos al punto de hacer una oración. Mas pedir oração Más pedir una é oración uma fase es una fase e fazer oração é a outra y fase. hacer una oración es otra fase. E é normal Y es normal, todas as fases. todas las fases. Por quê? ¿Por qué? Porque nós recebemos uma vida Porque nosotros recibimos una e essa vida vida vai crescer. y esta vida va a crecer. E à medida que ela cresce, Y a medida que esta nós crece, começamos deixamos de ser servidos, nosotros comenzamos y dejamos de ser servidos passamos a servir. y pasamos a servir. Então, esse crescimento Entonces este crecimiento é necessário, es necesario porque sempre Deus porque siempre Dios mandará mandará para a igreja para la iglesia pessoas novas. personas nuevas. E a igreja precisa ter pessoas para acolher, Y la iglesia necesita tener personas para acoger, para ensinar, para enseñar, para pastorear, para pastorear, para amar. para amar, Amar os defeitos, amar los defectos, esperando o crescimento. esperando el crecimiento. Isso que Deus espera. Eso es lo que Dios espera. Nós vemos várias passagens de Jesus Nosotros tenemos varios pasajes en que sendo Jesús criticado fue criticado por estar comendo e bebendo com por estar pecadores. comiendo y bebiendo con pecadores. Quando aquela mulher estava ungindo Por os ejemplo, seus pés, aquella mujer que estaba ungiendo sus pies, lavando seus pés com lágrimas, lavando sus pies con lágrimas enxugando com os cabelos. y enjuagando con sus cabellos. Jesus foi criticado. Ahí Jesús fue criticado. Essa mulher é pecadora. Esa mujer es pecadora. Quando aquela mulher ungiu Jesus com Cuando aquella mujer la ungió nardo a Jesús con nardo, caríssimo, que es el nardo carísimo, Jesus foi criticado. ahí Jesús fue criticado. Podia ter pego esse perfume, Mira, vendido e dado Pudiste para haber os tomado ese pobres. perfume, haberlo vendido y dárselo a los pobres. Então, toda vez que nós amarmos Entonces, alguém, Todas las veces que nosotros amamos a alguien, podemos ser criticados. podemos ser criticados. Mas nós precisamos ter esse coração de amar até o fim, Pero nosotros debemos tener este corazón de amar hasta el fin, como Jesus fez. como Jesús lo hizo. Todo nosso amadurecimento, Todo nuestro madurez. madurez, Madurez. Gracias, hermano. vai Va gerar a generar edificação. edificación. E o resultado Y el resultado que o Senhor quer na igreja é edificação. que el Señor quiere en la iglesia es edificación. Edificação é nós temos o coração que Jesus tem. Con la edificación nosotros tenemos el corazón que É Jesús tiene, pensar como ele pensa, de pensar como Él piensa, gostar do que ele gosta, gustar lo que a Él le gusta, rejeitar o que ele rejeita. rechazar lo que Él rechaza. Então esse é um processo. Entonces esto es un proceso. Os jovens, Los jóvenes eles precisam passar por um processo Los jóvenes necesitan pasar por un proceso do tempo da vida deles. al tiempo de la vida de ellos. Eles estão em escola, Ellos están en la escuela, misturado com um monte de gente ahí mezclado con un montón de gente que não querem as coisas de Deus. que no quiere las cosas de Dios.
mas eles são filhos de Deus. Más ellos son hijos de Dios. Então eles têm que aprender isso aí. Entonces ellos tienen de aprender esto, Pagar um preço a pagar un precio de ser um filho de de Deus. ser un hijo de Dios. Porque ser filho de Deus Porque ser hijo de Dios também envolve pagar um preço. también envuelve esto en pagar un precio. Porque Deus é santo. Porque Dios es santo E o Espírito Santo entrou em nós. y el Espíritu Santo entró en nosotros. E nós precisamos, então, santificar a Deus com o nosso corpo, com a nossa Entonces vida. nosotros necesitamos santificar a Dios con nuestro cuerpo, con nuestra vida. Porque Ele é o Senhor. Porque Él es el Señor. E a nossa vida toda Y nuestra vida toda vai ser guardada por Deus. va a ser guardada por Dios. Todas as fases da vida, Todas las fases de la vida, nós vamos precisar depender de Deus. nosotros vamos a necesitar depender de Dios. Existe um Deus para a Existe um Deus juventude. para la juventud, O mesmo Deus, El mismo Deus. é o Deus para o casamento. que es el mismo Dios para el matrimonio, O mesmo Deus é o Deus para a velhice. el mismo Dios para la vejez. Em todas as fases da nossa vida, En todas las fases de nuestra vida, nós vamos precisar ter esse Deus nosotros vamos a necesitar tener a este Dios para nos suprir para suplirnos nessa fase, en esta fase, as nossas carências. en nuestras carencias. Mas Deus é um Deus que sempre vai Mas- estar presente. Mas Dios es un Dios que siempre nos va a dar regalo. Louvado seja Deus. Alabado sea el Señor. E essa edificação, Y esta edificación ela tem que ser em amor. debe ser en amor. Esse é todo texto que fala de edificação. Todos los textos que hablan Coloca de essa questão edificación de amor. muestran este asunto Nós de amor. precisamos amar Nosotros como Deus necesitamos ama. amar como Dios ama. Não é o amor nosso natural. No es nuestro amor natural. Por isso nós precisamos depender, Por eso exercitar nosso necesitamos espírito, depender y ejercer nuestro espíritu. para que esse amor brote em nós. Para que este amor brote en nosotros. Porque senão nós Porque senão escolheremos Nosotros vamos a escoger, quem nós a vamos elegir amar. a quién amamos. Amamos aqueles que nos tratam bem. Claro, elegimos a aquellos que nos Amamos- tratan bien Amamos aqueles que nos faz bem. o amamos a aquellos que nos hacen bien. Amamos aqueles que se comportam como nós queremos. Y amamos a aquellos que se comportan como nosotros queremos. Efésios 4:15 Efesios 4:15 fala: mas seguindo a verdade em amor, dice, más siguiendo la verdad en amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Então fala, seguindo a verdade em amor. Entonces dice, siguiendo la verdad en amor. Então começa falando em amor. Entonces dice, comienza hablando en amor. E fala, cresçamos em tudo Y después dice, crezcamos en todo, naquele en aquel que é a cabeça, Cristo. que es la cabeza, Então esto nosso es Cristo. crescimento é em Cristo. Entonces nuestro crecimiento es en Cristo. E esse versículo 15 e 16 Este versículo 15 y 16 nos mostra essa mistura. nos muestra esta mezcla. Cristo, cabeça, Cristo cabeza, nós, o corpo. nosotros cuerpo. Só que nós estamos crescendo em Cristo, Solo que nosotros estamos mas creciendo só en que nós Cristo. estamos crescendo misturados, Entonces nosotros estamos creciendo mezclados, juntos. juntos. Olha que coisa. Mira, 16. 16. Seguindo, de quem todo o corpo, De que en todo el cuerpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, bien segundo concertado y unido entre sí por todas las coyunturas y que se ayudan mutuamente, a justa cooperação de cada parte, según la actividad propia de cada miembro, efetua o seu próprio aumento recibe su crecimiento para edificação de si mesmo para ir em edificándose amor. en amor, Seguindo a verdade em amor. siguiendo la verdad en amor. Aqui habla, né? Crescamos em todo em aquele que és a cabeça, isto é, Cristo. Todo el cuerpo, bien concertado e unido entre si. Todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Por todas las conjunturas que se ayudam mutuamente. Amén. Não é eu aqui, ele lá. Estamos juntos, todos. Estamos juntos todos. Según la actividad propia de cada miembro. Mas também tem algo que eu hago solo, Sí, mas junto. pero juntos. Recebe seu Recibe crescimento para ir edificando-se em amor. Amén. Eu, junto com vocês, encabeçado por Cristo, tá vendo? Yo junto con ustedes, encabezado por Cristo, Vamos crescendo, vamos creciendo, recebendo, recibiendo, oferecendo ofreciendo em amor. en amor. E assim o corpo se edifica. Y así el cuerpo se edifica. Eu vou ler a Bíblia, Yo voy a leer la Biblia, eu vou orar a Deus, yo voy a orar a Dios, vou jejuar, voy a hacer vou ter ayuno, comunhão, voy a hacer só que vou voy ficar a na tener minha comunión, casa. pero voy a quedarme en la casa.
Isso não é corpo. No, eso no es comunión. Só existe edificação Solo existe edificación no corpo. en el cuerpo, Quando as partes se ajudam, cuando las partes se ayudan, unidos, unidos, segundo a atividade própria de cada membro. según la actividad propia de cada miembro. Cada membro tem algo a oferecer. Cada miembro tiene algo que ofrecer. E um recebe do outro. Y uno recibe el otro. E aí o corpo vai crescendo, Y ahí el cuerpo va creciendo, se edificando se va edificando em amor. en amor. Não há crescimento fora do encabeçamento de Cristo. No hay crecimiento fuera del encabezamiento de Cristo. Não há crescimento se não houver o amor de Deus. No hay crecimiento si no hay amor de Dios. Se eu e você temos esse amor, Si yo y usted tenemos este amor, esse é o amor de Cristo. este es el amor de Cristo. E precisamos estar em Cristo para amar quem não Necesitamos estar en merece Cristo amor. para amar quien no merece amor. Esse é o amor de Cristo. Este es el amor de Cristo. Louvado seja Deus. Alabado sea el Señor. Deus precisa estar nesse processo de edificação. Si Dios necesita estar en este proceso de edificación, Aí a gente começa a perceber ahí nosotros comenzamos a percibir. por que Jesus falou: ¿Por qué Jesús dijo? Eu edificarei a Yo minha igreja. edificaré mi iglesia. Certo? Nós não conseguimos edificar sem Ele, Sí, nosotros no conseguimos edificar sin Él, porque Ele é a cabeça. porque Él es la cabeza. Nós crescemos nele. Nosotros crecemos en Él Ele vai. y Él va E nesse processo, en este proceso. quando nós estamos juntos Cuando servindo, nosotros estamos juntos y sirviendo, começam os problemas, comienzan los problemas, começam as diferenças. comienzan las diferencias. Aí tem que entrar o amor. Ahí tienes que entrar el amor. Por isso que se não tiver amor, Entonces, por eso es que si não no hay haverá amor, edificação. no hay edificación. Porque o amor ele cobre multidão de pecados. Porque el amor cubre multitud de pecados. O amor El amor edifica. edifica. O amor perdoa. El amor perdona. Se não houver perdão, Si no hay perdón, não há amor. no hay amor. Jesus falou assim, ó, vocês devem amar os seus inimigos. Jesús dijo, ustedes tienen que amar a los enemigos, a sus enemigos. Como? ¿Cómo? Como? Você consegue? Por Como? você mesmo? ¿Ustedes Eu não. consiguen así por ustedes mismos? Yo no. Mas em Mas- Cristo Pero en Cristo conseguimos amar. conseguimos amar. E o que diremos de amar o irmão, ¿Y então? qué diremos de amar al hermano? Se Jesus falou para amar o inimigo, Si Jesús dijo que había que amar al enemigo, às vezes a gente não consegue amar nem o irmão. a veces nosotros no conseguimos ni siquiera amar al hermano. Então, por isso que nós precisamos estar em Cristo. Entonces, por eso nosotros necesitamos Encabezados estar por en Cristo. Cristo, encabezados en Cristo, Fazer morrer o velho homem, hacer morir al viejo hombre, para que Deus haja em nós. para que Dios actúe en nosotros. Louvado seja Deus. Alabado sea el Señor. Nós não somos capazes, Nosotros no somos mas capaces, ele nos habilitou com o Espírito. pero Él nos habilitó con el Espíritu. Por isso é importante que nós vejamos o que é o corpo Por de eso es Cristo. importante que nosotros veamos lo que es el cuerpo. 1 Coríntios 12 1 Corintios 12 nos mostra nos muestra duas coisas muito importantes Nos muestra nesse duas processo coisas de edificação. muy importante en este proceso de Eu edificación. preciso ver quem eu sou no Yo corpo, necesito ver quién nosotros somos, a importância que eu tenho no corpo la importancia que yo tengo en el cuerpo e o que sou no corpo. y qué es lo que yo soy en el cuerpo. E preciso ver a importância do irmão no Y corpo. necesito ver la importancia del hermano en el cuerpo. Porque se eu vejo só a minha Porque importância, si yo veo solo mi importancia, eu tenho problema na edificação. yo tengo problema en la edificación. Se eu vejo só a importância do irmão, Si yo veo solo la importancia del hermano, eu tenho problema na edificação. ahí también hay un problema en la edificación. Ah, irmão, você é uma bênção para a Ah, igreja. hermano, usted es una bendición para la iglesia. Ah, o irmão, as suas palavras nos edificam. Oh, hermano, tus palabras nos edifican. Amém. Amén. É uma parte. Es una parte. Mas o que eu estou dando para a igreja? Pero ¿qué yo estoy dando a la iglesia? O que Deus me deu para eu oferecer para a igreja? ¿Qué Dios me dio a mí para ofrecer a Que la iglesia? membro sou ¿Qué nesse miembro corpo? soy yo en este cuerpo? Então, 1 Coríntios 12, 12 Entonces, 1 Corintios 12 nos mostra que nós somos membros do corpo de nos Cristo. muestra que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Porque assim como o corpo é Porque así como el cuerpo es uno e tem muitos membros, y tiene muchos e miembros, todos os membros, y todos los miembros, sendo muitos, siendo muchos, constituem um só corpo. constituye un solo cuerpo. Assim também com respeito a Cristo. Así también con respecto a Cristo. Não fala com respeito ao corpo de Cristo. Así, respeito ahí a no habla Cristo. con respecto al cuerpo de Cristo. Então, nós somos membros de Cristo. Entonces nosotros somos miembros de Cristo. Por isso nós somos o corpo de Cristo. Por eso nosotros somos el cuerpo de Cristo. Versículo 13 fala, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. 13. Porque por un solo... Ay, no. Isso, 13. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. 12, 13, não é? 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos Sí. bautizados. 12, 13. É. Yo traducí. Sim.
Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Porque también un cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Sim. Ah, Que membros são no 14. corpo? 14. Que Pues, membros, ¿Qué miembro soy? que membro eu sou no corpo? ¿Qué miembro yo soy en el cuerpo? Isso é importante vermos. Eso es importante que veamos. Porque se eu não ver que membro eu sou no corpo, Porque si yo no veo qué miembro soy en el cuerpo, nesse processo de en edificação, este proceso de edificación, eu vou ficar apartado. yo voy a quedarme Eu apartado. vou ser ouvinte, Voy a ser solo un oyente, vou ser um espectador. solo un espectador. As reuniões da igreja, para mim, Las reuniones de la iglesia será para como mí um show. serán como un show. Mas eu não vou assistir, eu vou participar. Pero más yo no voy a Nessa- ver algo, sino que voy a Nessa participar. edificação eu faço parte. En esta edificación yo hago parte. Então, aqui, Entonces aquí, qual a minha função? ¿cuál es mi función? Versículo 15 fala: Se Versículo disser o 15. pé, Si dijera el pie, porque não sou mão, porque no soy mano, não sou do corpo, no soy del nem cuerpo, por isso deixa de o ser. ni por eso deja de ser. Se o ouvido disser, Y si el oído dijera, não sou olho, porque no soy ojo, não sou do corpo, no soy del cuerpo, nem por isso deixa de ser. por eso no será del cuerpo. Se todo o corpo fosse Si olho, todo el cuerpo fuese ojo, onde estaria o ouvido? ¿dónde estaría el oído? E se todo fosse ouvido, Mas si todos fuesen onde oído, estaria o olfato? ¿dónde estaría el olfato? Mas Deus dispôs os membros, Mas ahora Dios ha Colocando- colocado los miembros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Então, Deus colocou cada um de nós no corpo como Ele quis. Entonces Él colocó, perdón, hermano. Deus colocou cada um no corpo como Sí, Ele quis. Dios colocó en el cuerpo como cada uno quiso. Onde Deus te colocou, onde Deus me colocou. Donde Dios lo colocó. Então, ver isso evita muitos conflitos. Entonces ver esto evita muchos conflictos. Ah, eu quero na igreja, eu quero ser isso. Ah, yo quiero ir a la iglesia, quiero hacer esto. Foi isso que Deus te colocou? Fue eso lo que Dios te colocó. Então, seja isso. Entonces sea esto. E faça o melhor assim. Y hágalo mejor Se así. você é olho, Si usted es ojo, você tem que enxergar. usted tiene que mirar. Porque o corpo depende do seu. Porque el cuerpo depende de su Para de enxergar. usted. Você é Tiene que mirar. ouvido, Si usted es oído, você tem que ouvir. usted tiene que oír. Mas se você é ouvido e você quer ser olho, Pero então si usted es oído y usted quiere ser ojo, nós temos uma entonces deficiência tenemos una deficiencia e um problema. y un problema. Porque o ouvido vai começar a brigar com o Porque olho, el oído va a comenzar a pelear con el porque o ojo. olho é olho. Porque el ojo es ojo O ouvido não é olho. y el oído no es Mas ele ojo. quer ser olho. Pero él quiere ser ojo. Então tem um conflito Entonces ahí genera un conflicto de membros de miembros. e uma Es deficiência, una deficiencia. porque esse corpo está sem ouvido. Porque este cuerpo está sin oído. Porque Deus colocou ele como ouvido, Porque Dios colocó a él como oído. mas ele quer ser olho. Pero él quiere ser un ojo. Percebe? Deus faz tudo certo. Dios hace todo correcto. Nós não podemos ser achados lutando contra Deus Nosotros no podemos ser encontrados luchando contra Dios. no corpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo. Deus te colocou como um pé. Dios te colocó como un árbol. Esse corpo precisa andar. Y ese, como un Mas pie. se esse Y pé ese quer ser cuerpo necesita andar. nariz, Y si ese pie quiere ser nós nariz, temos um problema. nosotros tenemos un problema. Esse corpo vai ficar paralisado. Ahí el cuerpo va a quedar paralizado. Porque o pé quer ser nariz. Porque el pie quiere ser nariz. O nariz é nariz porque Deus o colocou como nariz. Nariz es nariz porque Dios lo colocó como Mas nariz. agora tem alguém concorrendo com o Pero ahí nariz. de repente tiene alguien compitiendo con la nariz. E isso faz com que o corpo não ande. Y eso hace que el Porque, cuerpo no se mueva. porque enquanto ele está concorrendo com o nariz, o pé Porque, está parado. porque durante el pie está ahí luchando contra la nariz, el cuerpo está parado. Toda carência Toda carencia que há no corpo de Cristo que hay en el cuerpo de Cristo é porque tem um membro que não está es funcionando. porque hay un miembro que no está funcionando. Deus colocou ele, Dios colocó él, mas ele não está funcionando. pero él no está funcionando. Porque ele quer ser outra coisa, Porque quiere ser otra cosa, diferente do que Deus diferente fez. con lo que Dios quiere. Por isso fala que todos os membros são Por importantes. eso dice que todos los miembros son E importantes. Deus colocou cada um no Y Dios corpo, colocó a cada uno. segundo lhe apraz, Segundo le plació. segundo o seu bom prazer, Según le fue placentero. para su que buen esse placer, corpo funcione bem. para que el cuerpo funcione bien. Porque Deus conhece cada um e já deu Porque Dios algo conoce a para cada cada uno um. y ya le dio algo a cada Ele uno. deu o dom de Ele tem ser o nariz dom para o de ser nariz, nariz o para dom o de nariz. ser boca Ele deu para a o dom boca, de o dom boca de para ser ser olho boca, para o olho, o o dom de dom ser de ojo ser para el ouvido ojo, para o ouvido, o dom o de dom ser de oído ser para el pé oído, para o pé. E se el dom cada de ser um pie para el funcionar pie. de acordo com o que Deus Y fez, si cada uno funcione corpo de vai acuerdo con ser- lo que Dios hizo, o corpo vai ser expresso. el cuerpo va a ser Deus expresado. vai ser glorificado. Dios va a ser glorificado. E as coisas vão funcionar na Y las cosas igreja. van a funcionar en la Sem iglesia. conflitos, sem brigas, sin sem peleas, disputas, sin disputas, sem ciúmes. sin, ¿cómo se llama? Celos. ciúmes, sí. Veja, irmãos, por isso que precisa ter Ve, hermano. encabeçamento. Por eso necesita tener Se não encabezamiento. tiver encabeçamento, só tem disputa. Si no hay encabezamiento, solo Ah, hay eu queria peleas. ser isso. Ah, eu por quero que, ser que isso. esse irmão por que, que pero é ele que ¿cómo faz que ese isso? hermano hace eso? Aí começa isso daí. Ahí comienza con eso. Isso daí acontece muito no Brasil. Esto aqui, pasa irmão. mucho allá en Brasil.
Aqui eu não sei, mas lá no Aquí, Brasil isso aquí no sé, acontece pero muito. allá en Brasil pasa mucho. Percebe, irmãos, como nós precisamos. Entonces, Que a ¿saben, hermano? gracia Cómo nosotros opere no necesitamos de la gracia? Outra coisa. Então, o primeiro aspecto, El primer aspecto enxergar quem eu sou nesse corpo. es ver quién yo soy en este E cuerpo funcionar de acordo com o que Deus me deu. y funcionar de acuerdo con lo que Dios me dio. Outro aspecto, Otro aspecto, olhar para o meu irmão o en ver a mi hermano e ver o que Deus deu para y ele. ver lo que Dios le dio a él. Não contestar o que Deus fez. Sí, no contestarle lo que Dios hizo E honrar o irmão y honrar al hermano naquilo que Deus lhe deu. en aquello que Dios le dio. Versículo 21. Versículo 21. Não podem os olhos dizer à mão, Ni el ojo puede decir a la mano, não precisamos de ti, no te necesito, nem ainda a boca ni aos tampoco la pés, boca a los pies. não preciso de vós. No tengo necesidad de vosotros. Tá vendo? Aí já não é mais o que Deus me deu. Claro, Es lo ya que no Dios es más lo dio que Dios al me dio, hermano. sino que Dios le dio al hermano. Não posso falar, No puedo decir yo, eu não preciso de você. no te necesito. Nós não precisamos de você, No, nosotros no necesitamos de ti, porque foi Deus que fez. porque fue Dios lo que lo hizo. Deus é que deu. Dios es quien dio. Deus é que colocou ele Dios es naquela quien posição. colocó a él en esa posición. Muitas vezes esse não preciso de vós Muchas veces esto que no preciso de ti é o pé querendo ser mão, es el pie queriendo ser la mano, é o nariz querendo ser ouvido, o es la nariz queriendo ser oído, é o dedo querendo ser boca. es el dedo queriendo ser boca. E aí tem os problemas do Y corpo. ahí pasan los problemas en el cuerpo. Por isso ele continua, né? Por isso que ele Versículo continua. 22. Pelo Versículo 22. contrário, Antes bien, os membros do corpo que Lo- parecem ser mais fracos los miembros del cuerpo que parecen ser más débiles são necessários. son los más necesarios. E os que nos parecem menos dignos, Y aquellos que nos parecen menos dignos, a estes damos muito maior honra. a estos vestimos más dignamente. Também o que em nós não nos parecem, não são decorosos, Y los que en nosotros son menos decorosos revestimos de especial honra. se tratan con más decoro. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, Pero Dios ordenó al cuerpo dando más abundancia y honor al que le faltaba, para que não haja divisão no corpo. para que no haya desaveniencia en el cuerpo. Pelo contrário, Por el contrario, comperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. E se um deles é honrado, com ele todos se alegram. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ora, vós sois corpo de Cristo. Ahora pues, sois el cuerpo de Cristo. Vós sois corpo de Cristo. Ustedes son el cuerpo de Cristo. E individualmente, Individualmente, membros desse corpo. miembros de este cuerpo. Você quer ser edificado? ¿Usted quiere ser edificado? Você quer fazer parte dessa ¿Usted edificação? quiere ser parte de esta edificación? Você quer ser usado por Deus? ¿Usted quiere ser usado por Dios? Aí está o processo Aquí está el proceso. e como proceder. ¿Y cómo proceder? Deus Dios nos deu o corpo. O corpo é para nós. Dios nos dio el cuerpo y el cuerpo es para nosotros. E podemos entender e compreender porque Y Jesus podemos falou, entender y comprender por qué Jesús eu vou edificar o corpo. dijo, yo voy a edificar el cuerpo. Não há edificação sem a presença ativa de No hay Jesus. edificación sin la presencia activa de Dios. Louvado seja Deus. Alabado sea el Señor. Que o Senhor possa nos Que fortalecer, el Señor nos pueda fortalecer nos dar uma visão clara y dar una visión clara do que é a igreja. de lo que es la iglesia. Que a igreja é o corpo de Cristo. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Nós fazemos parte desse corpo. Nosotros somos parte de este Mas cuerpo. nós estamos encabeçados por Y Cristo. nosotros estamos encabezados por Cristo. Um misturado com o outro. Uno mezclado con otro. Reconhecendo o outro. Otro reconociendo el As otro. diferenças Las um do diferencias outro. con uno con otro. Cada um fazendo a sua parte. Cada uno haciendo su parte. Funcionando. Funcionando. Não deixando esse corpo carente. No dejando este cuerpo carente. Mas em Cristo, Más um en Cristo. cooperando com o outro, Uno cooperando con otro. nós vamos crescer, Nosotros vamos a crecer. amadurecer Vamos a e madurar frutificar. y fructificar. Porque essa é a vontade de Deus. Porque esta es la voluntad de Dios. Louvado seja Deus. Alabado sea el Señor. Deus possa nos abençoar. Que el Señor nos bendiga. Jesus é o Senhor. Señor Jesús. Jesús es el Señor.